Boa tarde, meus amigos, minhas amigas servidoras do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, meus amigos servidoras e servidoras, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, onde nós iremos abordar um tema que é fundamental para a nossa saúde, visando a saúde do servidor, a qualidade de vida, que é o plano odontológico. Nós vamos fazer a apresentação, sanar as dúvidas e entender esse tema que é importante para as nossas vidas. Agradecer o Fabiano, que está aí como operador da transmissão. Eu gostaria de convidar a Marli Veloso, que é a executiva da Unimed, Cuiabá, do Mato Grosso. Marli, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Nossa convidada executiva da Unimed, Odonto, na região norte, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço, Mato Grosso, muitos parentes em Mato Grosso nos assistindo nesse momento. Quero convidar aqui de Porto Velho, representando o escritório nacional, que é o Charles Pereira, corretor de seguros. Seja bem-vindo, Charles. O Charles, boa tarde, Bruno. Obrigado. O Charles, que não dormiu essa noite, esperando pela live. Grande expectativa. Expectativa, né, Charles? Quero convidar o Jackson, direto de São Paulo, representando a matriz da Unimed Odonto. Jackson, seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, boa tarde a todos. Estamos aqui para apoiar, para tirar as dúvidas. Vamos lá, fazer uma live aqui bacana, né, Bruno? Vamos embora. E agradecer a todos os colegas, os nossos servidores que estão nos assistindo nesse momento, querendo qualidade de vida, querendo segurança, querendo proteção, querendo priorizar a sua saúde no momento de dificuldade, onde a pessoa não sabe a quem recorrer, a quem buscar um tratamento. E nós vamos estar aqui hoje com o PowerPoint, com todas as informações, bombardeando os servidores de informações para que eles saibam o que significa esse plano e o que esse plano pode trazer de benefício para a vida de todos. Então, eu quero que cada um faça uma breve apresentação, né, um breve currículo, para a gente poder começar, começando pela Marli. Obrigada, Bruno. Bem, pessoal, meu nome é Marli Veloso, né? Marli Moura, conhecida aqui na seguradora como Marli Moura. Eu sou executiva de contas da Seguros Unimed e da Unimed Odonto, né? E cuido aqui comercialmente da nossa região do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, né? São todas as áreas em que eu atuo, né? Em parceria aí com meu colega Jackson, né, que me dá todo o suporte, todo o apoio para a gente poder estar levando o nosso produto para todos os nossos clientes, né? Então, eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa sanar todas as dúvidas a respeito do Odonto, do Unimed Odonto, que é uma excelente operadora de plano odontológico, uma empresa na qual eu trabalho e acredito muito. Então, se acheguem, perguntem, sanem suas dúvidas, que eu acho que agora é o momento da gente conversar e trocar todas as experiências, todas as informações possíveis, tá bom? Jackson, a bola é contigo. Bom, eu sou o Jackson, como o Bruno já falou aí, sou aqui da Matriz, em São Paulo, né? Aqui tá um pouco friozinho. Deu uma travadinha. Diferente aí da região de vocês. Um currículo rápido meu aqui, eu sou formado em economia, estou na seguradora aí já há 12 anos, então Seguros Unimed Odonto. A Unimed Odonto começou em 2010, então eu migrei de um outro produto para o odontológico, e nós estamos crescendo muito, muito nesses últimos anos, então temos aí boas coisas aí para ofertar para o mercado, bons produtos, e vamos falar aí para vocês tudo que esse produto pode ofertar para vocês, pode atendê-los no que diz respeito à saúde bucal, né, porque a gente às vezes pensa só na saúde do corpo, mas a gente costuma dizer, tem um lema que a gente diz, a saúde começa pela boca, então é isso aí, contem conosco aí, tá bom? Obrigado. Charles.
Olá, boa tarde. Meu nome é Charles, sou corretor de seguros. Trabalho há 10 anos na área de corretagem de seguro. Representa a Farol Corretora de Seguros, né? E estamos aqui para estar representando a Unimed Odonto, né? Enfim, e estamos aqui para sanar todas as dúvidas e o que precisar. E assim, o grande contato que os associados vai ter é comigo, né? Quando a gente estiver com um plano, então a gente vai lidar diretamente com vocês, questão de rede de atendimento, explanar mais algumas dúvidas. Claro que vai ser muitas explanadas hoje aqui, né? Junto com a Marli e o Jax, mas enfim, estamos aqui para estar agregando, né? E ajudando os associados a explanar essa questão do plano odontológico. Reforçando a informação do Jax, a boca é o cartão de visita, né? Então, muitas pessoas só pensam na saúde, claro, que é importante, mas o nosso cartão de visita é a boca, né? Então, estamos aqui, tá bom? Obrigado, boa tarde. Quero agradecer vocês por terem vindo, obrigado, Marli, o Charles, o Jackson, vai ser uma tarde muito produtiva. Fabiano, se quiser, já pode colocar, tá, o nosso PowerPoint. Tá. Então, pessoal, nós vamos começar uma apresentação. Esse PowerPoint tem os principais tópicos para vocês poderem compreender melhor o que nós estamos propondo. A Unimed Odonto, ela é uma empresa especializada nesse ramo de plano odontológico, está sob a gestão da Seguros Unimed. Nós vamos estar depois passando esse PowerPoint para os colegas. Eles já estão no mercado desde 2009, atuando. A sede está em São Paulo, na região norte. A Marli está aqui representando, a sede em Cuiabá, no Mato Grosso. Eles têm mais de 450 mil beneficiários, é uma carteira aí de abrangência nacional, e ela faz parte do sistema Unimed, visando justamente cuidar da saúde bucal dos seus. Tem mais de 30 anos de história, né, construindo amplos produtos. E nesse slide aqui, fala da questão da liberação dos atendimentos, né? A partir do momento que você contrata, 24 horas depois, né, Maria, já tem direito ao atendimento. Isso. Esse PowerPoint, essa primeira apresentação, a gente quer mostrar para vocês um pouco a respeito de algumas características do produto. Por exemplo, os produtos, os planos odontológicos da Unimed Odonto, eles têm uma ampla rede credenciada porque nós somos de abrangência nacional. Então, nós temos atendimento, se você está em Porto Velho, você tem atendimento, se você vier em Cuiabá, se você for a São Paulo, ou seja, o nosso plano, ele é nacional. É claro que, é óbvio que a gente não consegue abraçar todos os municípios do país todo, né, mas as capitais e algumas localidades do interior, a gente possui rede sim, tá? Então, só para que vocês saibam, trata-se de um plano nacional, tá? O nosso associado, o nosso usuário, né, vocês, por exemplo, se associando ou sendo associado e entrando dentro do plano, vocês têm um atendimento, conta com o atendimento da nossa central de relacionamento, que atende 24 horas por dia, né, inclusive feriados, finais de semana, está sempre ativa para atender os nossos usuários, né. As liberações dos nossos procedimentos, elas são online, ou seja, se você vai procurar um profissional dentista para fazer lá um tratamento, o dentista já na hora, ele tem acesso a um sistema da nossa operadora, onde ele faz esse pedido de autorização e automaticamente ele já tem o retorno no próprio sistema, tá? Então, a gente costuma dizer que o tratamento é imediato, porque existe essas ferramentas na mão dos nossos parceiros que estão na ponta prestando serviço. Ok, pessoal? Então, vamos lá, dando continuidade aqui nos slides. Planos de cobertura. São dois
São 2 planos que estão sendo disponibilizados para os servidores associados à Segus, que é o Essencial Plus e o Pleno. O Essencial Plus ele tem mais de 214 procedimentos, né? Isso inclui o básico da ANS mais que a operadora fornece, e tem o Pleno. O Pleno é um pacote mais amplo, né, de cobertura, tanto é que atinge mais, de 225 procedimentos. Então, o servidor ele vai ter essas 2 opções. No meu caso, eu acho que tem um microfone aí, gente, que está ligado. Aí, agora sim. No meu caso, esses são os 2 planos que a operadora está disponibilizando para os servidores associados à Segus. No meu caso, eu me identifiquei mais com o Essencial Plus, mas cada caso é um caso. Você, meu amigo, que tem que analisar qual que vai atender melhor às suas necessidades. O Plus tem mais de 214 procedimentos, e o Pleno, ele já é um pacote maior, e ele abrange mais de 225. Nós vamos estar especificando eles agora. Vamos lá. Os planos, eles atendem o rol básico. Independente do plano que você contratar, existe um rol básico definido, estabelecido pela ANS. São esses. São 200 procedimentos cobertos. Está aqui nesse slide que nós vamos disponibilizar para vocês. Clínico geral, diagnóstico, prevenção, radiologia, urgência, emergência, e mais os procedimentos específicos do plano. No caso do Essencial Plus, o Essencial Plus é o valor dele mais em conta, ele tem esses procedimentos. Eu não vou falar aqui um por um, porque nós vamos estar disponibilizando esse material, vai ter a cartilha. Mas esses são os procedimentos que o Essencial Plus cobre. Vou falar aqui, manutenção periodontal, panorâmica especial, radiografia, né? Esse aqui é o Essencial Plus. E o Pleno já é um plano um pouco mais completo, e ele tem essas coberturas que o Essencial Plus não tem. Então, o Pleno é o Essencial Plus, tudo que ele tem, mais complementares de prótese, que são essas: coroa de metal, faceta em cerômetro, né, restauração. Então, vamos lá. Quer fazer algum comentário, Marcos? Eu gostaria de fazer, Bruno, só para esclarecer um pouco aí em relação ao que um produto odontológico tem que trazer. Quando a gente fala de rol, então é importante dizer que a ANS, que é a agência reguladora, né, do saúde no Brasil, então ela regula não só a saúde, como também o odontológico, ela determina um rol mínimo, né? E nesse rol mínimo, gente, já tem cobertura para tudo que alguém precisaria, basicamente, para ir ao dentista. Então, você já tem, do rol mínimo, você já tem extração do siso, canal, qualquer restauração que você precisa fazer de uma cárie. Então, o básico, o rol já atende. Quando a gente está falando agora do Essencial Plus, a gente está trazendo algo além do rol, né? Então, tem algumas coisas, como o Bruno passou rápido ali, obviamente, que não é o foco aqui falar de cada procedimento, mas, então, você tem um aumento aqui no Essencial Plus, que é o primeiro plano que a gente está ofertando aqui, e o segundo plano é o Pleno, que já você tem, além disso, tudo que a gente está falando, algumas coisas mais. Quando a gente fala de prótese, a prótese, ela não é implante. É importante dizer que prótese não é implante, que às vezes o pessoal acha que o plano odontológico traz cobertura estética, e não é o caso aqui, né? Então, cobertura estética não vai te dar nesses 2 produtos. Então, a prótese, ela é diferente do implante em que sentido? Quando você perde a raiz do dente, você perdeu um dente, perdeu a raiz, você não tem raiz. Então, você precisa de um implante, e esse implante é feito no osso. Então, esse implante, que é feito no osso, que perfura o osso, e aí, é claro, vai precisar verificar se a pessoa tem, se o organismo vai aceitar esse implante, feito no osso, depois é colocado um pino, e depois a coroa, que a gente chama aí do implante em si. Esse implante não tem cobertura nesse plano, mas tem a prótese. Se alguém perdeu o dente, então, mas tem raiz, então é possível que o dentista coloque o pino na raiz, e da raiz vem a coroa, né, que é o dente, vamos chamar aqui de dente fake. Mas, então, você tem a raiz, você tem o pino na raiz, e depois você tem o dente lá, que a gente chama de coroa. Essa prótese tem cobertura.
E essa cobertura de próteses, a gente está falando aqui de próteses individuais. Então, se eu perdi um dente, tem cobertura. Se eu perdi um dente, tem raiz, né? Tem cobertura. Se eu tiver um dente que, às vezes, ele está quebrado e uma restauração, alguns já podem ter ido ao dentista e tentar colocar resina, né? A resina, às vezes, não sustenta, porque o dente, ele tem uma perda muito grande. Então, também a gente vai precisar fazer uma peça complementar, que é essa restauração, essa peça, que é feita em laboratório, então por isso que é uma prótese, e vai colocar lá no dente, na parte do dente que está quebrado, e vai refazer o dente lá, refazer a coroa. Isso tem cobertura. Então, quando a gente está falando de prótese total, que é a gente está falando prótese total, que a gente chama isso de dentadura, comumente, né, se conhece como dentadura, não tem cobertura no não essencial e nem no pleno. E a prótese parcial, ou seja, se eu tiver mais de um dente, se eu precisar colocar uma prótese onde 2 dentes estão faltando, essa prótese é uma prótese parcial. Então, nesse produto também não tem cobertura. Então, a gente está falando aqui de coberturas de próteses individuais. Então, é só para dar uma esclarecida aí. Eu creio que depois vocês vão ter algumas perguntas, a gente está aqui à disposição, tá bom? Acho que está mudo, Bruno. Tá mutado, Bruno. Tá mutado. Tá no mute, teu... Tá, pronto. Aos nossos colegas servidores que estão entrando agora na live, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui apresentando o plano odontológico da Unimed Odonto. Estamos na fase de cobertura dos planos. Nós apresentamos o Essencial Plus e o Pleno. Esses 2 planos estão sendo disponibilizados para nós. O Essencial Plus, que a gente acabou de ver, e o Pleno. Ambos cobrem as necessidades básicas previstas no rol da ANS. Além desse rol, que representa 200 procedimentos, os 2 planos ofertados pela empresa ainda têm procedimentos a mais, que nós vamos estar aqui comentando. A carência. Acho que o microfone aí ligado. Tá. Essa questão da carência, o servidor vai ter muita dúvida em relação à carência. Só que, se a gente souber explicar, a gente cessa essa dúvida. A carência é uma preocupação de qualquer usuário que deseja entrar ou migrar para o plano. Porque nós temos colegas que já têm plano odontológico particular, né, individual. E se ele vier para esse plano, ele vai estar aderindo ao plano coletivo. Nesse caso, quem aderir à carteira nova, que está sendo montada, não vai ter carência nenhuma. Eu já tenho um plano, eu quero ir para o Unimed Odonto, pode vir, não vai ter carência. Agora, se ele aderir depois, vai ter carência. Então, esse slide aqui, gente, é para tirar essa dúvida de vocês. Quem entrar no contrato agora, que estiver começando, não tem carência nenhuma. Quem entrar com um contrato em andamento, vai ter carência. Durante o decorrer desse contrato, saiu e depois quis voltar, também vai ter carência. Tá? E aí, o prazo. Para cada situação, existe um prazo. Né? Urgência é 24 horas, depois de assinar o contrato, você já tem direito à urgência. Diagnóstico, prevenção, radiologia, né? São prazos que vai de 60 a 180 dias. Depende de cada caso, de cada servidor, né? De cada procedimento. Essa tabela também vai ser disponibilizada. Cirurgia, 90 dias. Prótese, 180 dias. Tá? Quem pode aderir ao plano? Essa aqui é outra questão importante que a gente precisa explicar. Porque o pai, a mãe e os filhos, normalmente eles já fazem parte, né, do grupo de dependentes. Só que os agregados, pelo menos pelo que eu estou vendo, está sendo uma novidade, né, porque vai poder incluir os irmãos, primo, tio, mesmo não sendo casado, união estável, entra, né, a convivente. E eu gostaria que, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre essa situação. Eu poderia falar Ele é mais amplo, né? Pode seguir, Jackson. Só voltando, então, um pouquinho rápido aí no slide anterior, que a gente está falando de carência.
Então, é importante dizer que, assim, quando a Marli e o Charles, né, eles vão fazer lá o contrato para a associação assinar. Quando assinar o contrato, vem para a gente o que a gente chama de massa, né? Quem aderiu vem para a gente agora, né, através de um arquivo, e essas pessoas que estão entrando agora, eles já entram sem carência. Então, não tem carência alguma, já pode utilizar. Como o Charles, como o Bruno bem lembrou, quem ficar de fora e quiser entrar posteriormente, ele vai ter essa tabelinha, vai ter que assumir essas carências que a gente acabou de mostrar aí na tabela, né? E com relação aos agregados, diferentemente do saúde, né, a utilização do odontológico, ela acaba sendo, o plano odontológico ele é muito mais em conta do que o saúde, né? O saúde ele tem procedimentos muito mais caros, né? Então, a ANS, ela determina que você pode colocar, tanto em qualquer plano de saúde ou no odontológico, essa situação de agregados. Só que as operadoras e seguradoras têm a liberdade de escolher se querem ou não colocar. Porque quando eles abrem, no passado, por exemplo, a minha empresa, a Seguros Unimed, ela tinha lá, ela vendia o saúde dela com, você podia colocar mãe e pai. O problema de, no saúde, ter mãe e pai, quando as pessoas vão ficando mais velhas, né, eles usam mais, dependem mais né, do médico, vai utilizar mais, então os procedimentos são mais caros, e aí acaba que a conta não fecha. No caso do odonto, como eu disse, os procedimentos são bem mais em conta, então há essa liberdade de aderir aí, de uma adesão maior para os agregados dependentes, tá? Eu só corrigiria um detalhe aqui, porque quando a ANS, essa regra não é uma regra nossa, é uma regra da ANS, né? E a ANS só tira do agregado aqui o primo. O primo, ele não pode ser inserido nesse contexto de agregado. É a única questão aqui que a ANS não atende. Mas cunhado, tio, enfim, todos que têm relação com o titular, eles têm, sim, o direito de aderirem ao plano, tá bom? Se a Marli quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade aí. Vamos só fazer uma correção. Sai o primo e entra o cunhado. Show. Tá, nós vamos corrigir isso aqui no slide, viu? Sai o primo e entra o cunhado. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, o Jackson já falou, né, a questão de ser mais amplo, né, Jackson? Então tá, vamos seguir. Valores dos planos. Essa é uma parte que diz respeito àquilo que cada servidor é individual, tá? Não é a família toda por esse valor. São os dois planos que nós falamos inicialmente. Para quem está entrando na live agora, a empresa Unimed Odonto está disponibilizando dois planos, o Essencial Plus e o Pleno. O Essencial Plus cobre todos os procedimentos da ANS, mais alguns outros procedimentos específicos que está tabelado aqui no slide. O custo dele é R$ 24,40 por pessoa, certo? E o Pleno ele é um pouquinho mais caro, porque a cobertura dele também é maior. O Essencial Plus tem mais de 214 e o Pleno tem mais de 225. Por isso que ele é um pouquinho mais caro. Agora, o que vai fazer você contratar um e não o outro são as suas necessidades, que você precisa analisar qual delas que vai te atender. No meu caso específico, eu me identifiquei com o Essencial Plus, mas vai ter servidor que vai optar pelo Pleno, né? Isso aí é uma opção individual de cada um. Então, esses são os valores que vai ser aplicado. A vigência do contrato e reajuste. O contrato é de 2 anos. O reajuste vai ser aplicado anualmente à inflação, que é o IPCA. A sinistralidade é previsto quando ultrapassa 55%, mas não é comum ultrapassar, porque o plano odontológico ele é diferente do plano de saúde. O plano de saúde, às vezes, a pessoa usa sem estar doente. Uma dor na unha, uma dor de barriga, corre lá para o plano de saúde. E o odontológico não, a pessoa só usa, por isso que o valor é mais baixo. Ela só usa o plano odontológico quando ela realmente precisa. Então, para atingir a sinistralidade, eu acho muito difícil chegar aos 55. E vai acabar sendo aplicado o quê? Só a inflação todos os anos, e reajuste por faixa etária não tem. Né? Então,
não vai, se acontecer de ter um aumento, no reajuste, aliás, na mensalidade, não vai ser algo tão alto, né? É só a inflação. Como contratar? O contrato, uma vez sendo feito com a Sejus, os associados, eles preencherão um formulário de adesão, e aí eu vou passar para vocês também comentarem se precisa fazer algum exame preliminar, e a forma de pagamento é através de boleto bancário, que é emitido pela associação, boleto bancário que é emitido para a associação, ou desconto em folha, isso aqui nós vamos discutir internamente, com os associados. Mas a forma de contratação é contrato com a pessoa jurídica, com a associação, e os associados preenchem esse formulário de adesão. E se alguém quiser falar alguma coisa... Bruno. Eu gostaria só de complementar, rapidinho, Charles, só de complementar que quando o titular contrata ou o essencial ou o pleno, os seus dependentes e agregados seguem o mesmo plano do titular. Então, se eu sou associado aqui à Sejus, quero contratar o pleno, né? Então, e aí coloco a minha filha aqui como minha dependente, minha esposa, enfim, e elas seguirão o mesmo plano que eu tenho, né? Eu não consigo colocar em planos diferentes. Então, o dependente agregado segue o mesmo plano do titular, e esses valores que foram apresentados são individuais. Então, se eu colocar 3 pessoas no plano, eu mais 2, você multiplica aí esse valor por 3, tá bom? Eu só queria ressaltar a questão dos valores, né? Hoje, os valores praticados num plano particular e individual, ninguém paga menos de R$ 45, né? Só para reforçar a questão do nosso valor do odonto, está bem, um valor bem significativo, com esse diferencial de agregados, de aceitar agregados, e um plano com abrangência nacional. Então, assim, a gente já trabalha, já conhece aí alguns valores de mercado, então esses valores estão bem abaixo de mercado de um plano individual que é proposto, tá bom? Charles, é até interessante você ter falado isso, porque esse valor é reduzido em relação ao individual, porque a Sejus está contratando. Então, como a Sejus tem uma possibilidade de contratação coletiva, então você derruba o custo do produto, né? Exatamente, Jacques, é isso mesmo. Isso aí. Tá mutado, Bruno. Marli, quer fazer algum comentário? Não, os meninos já falaram, né, a respeito do individual, que a contratação, ela tem um custo maior do que a contratação coletiva, né, e a forma realmente, como você pontuou, Bruno, o contrato, ele é direto com a Sejus, e a Sejus coloca dentro desse contrato todos os seus associados que desejarem entrar, né, aderir ao plano, né, e a cobrança ao usuário é feita pela própria Sejus, que vai ser por desconto em folha, né, eu não sei se você tem um outro meio de cobrança, mas via de regra, desconto em folha, certo, Bruno? Aí é contigo. Quero dizer aos colegas, porque durante a semana eles me procuraram, me fizeram algumas perguntas, e dizer que a gente não troca uma empresa por outra e não opta por uma contratação só pelo valor, embora o valor seja importante. Porque me apresentaram um plano aqui que o valor é R$1 abaixo, mas é municipal, é só dentro da cidade, e a cobertura não chega a 50 procedimentos. Então, na hora de se contratar, e essa live aqui é para explicar tudo que vocês precisam saber. Não é só valor. O valor é acessível, o valor não é impraticável, pelo contrário, está competindo aí com as outras empresas, e a qualidade do serviço, o atendimento, o servidor não vai ficar desassistido, porque tem o 0800, tem o dentista online, através do aplicativo, vai ter o escritório local, vai ter o escritório regional, vai ter o escritório nacional. Então, em momento algum, o servidor vai estar abandonado, desassistido. Por mais que ele more numa cidade distante, né,
ele vai ter a opção de ir para a cidade mais próxima, porque nenhum plano atende todas as cidades, mas ele vai ter a opção de ir para uma cidade mais próxima, ou de fazer em qualquer clínica particular o procedimento coberto pelo plano, porque ele vai ter direito ao ressarcimento. Então, na hora de contratar, vamos analisar tudo. Não vamos analisar só o preço, não. O preço é importante, né? Mas também o rol de cobertura do procedimento. Porque se a gente for contratar só pelo preço, tem plano que vai ganhar. Mas só que esse plano que está mais abaixo, ele é nacional? Ele é só municipal, ele é só estadual. E quais são os procedimentos que ele cobre? Porque você contrata um plano barato, chega lá na clínica para fazer um atendimento, você ouve do funcionário que o seu plano não cobre. Então, isso, e você não sabia que não cobria. Então, aqui nós estamos explicando os planos, o que eles cobrem, o valor e os atendimentos, né, o serviço que será prestado. Tá? Só para não focar muito no valor, porque às vezes a pessoa... fazer só uma às vezes a pessoa fica presa no valor. Não, mas aquele lá é R$5 mais barato, né? Sim, gente, isso que o Bruno falou foi muito importante. E tem algumas coisas que eu quero ressaltar para vocês. A Unimed Odonto, ela tem uma expertise muito grande na prestação de serviço. Problema existe? Existe, é óbvio, em todo e qualquer lugar. Mas vocês nunca vão estar desassistidos, porque nós temos toda uma equipe em conjunto com a ACJUS para dar todas as soluções para vocês. Nós temos uma rede credenciada considerável aí em Porto Velho, e possivelmente a gente deva fazer um trabalho de ampliar, para poder ampliar um pouco mais, né? O que o Bruno falou foi fundamental. Às vezes a empresa te oferece um produto com custo lá embaixo e fala para você que você vai ter o ressarcimento, aí chega na hora você não tem nenhuma coisa nem outra. E é diferente. O nosso contrato que a gente está fazendo com a Sejus e que foi muito bem conversado, né, Bruno? A gente explicou todos os planos, como funciona, informamos as cidades que possuem rede, a cidade que não possui rede, então isso é um ponto muito importante. Vocês, enquanto usuários do plano, como o Bruno disse, vocês vão ter que observar essa questão da localidade para buscar o atendimento. O produto hoje ofertado, ele não tem reembolso, porque a gente deseja que vocês utilizem a rede credenciada, porque essa rede, ela funciona e trabalha muito bem, né? Então, sempre, como é descontado do salário, é bom vocês sempre olharem, fazer uma pesquisa, ver se na cidade que vocês estão possui a rede para fazer essa adesão. Porto Velho, de Paraná, Vilhena, teve mais uma outra cidade que a gente falou, Porto Velho, de Paraná, Vilhena, tinha mais uma cidade, Bruno, me ajuda a lembrar, não estou me recordando, mas assim, são cidades... Ariquemes está muito pertinho, né, de Porto Velho, então vão buscar atendimento em Porto Velho, acredito que muitas coisas vocês buscam em Porto Velho, né, ou de Paraná, então, mas assim, desassistido vocês não vão ficar, vocês vão poder entrar em contato com a gente, que a gente vai estar orientando, vai buscar a solução para vocês, tá? Mas a única coisa que a gente pede fiquem... observem certinho a cidade que vocês estão e a localidade mais próxima que tem rede credenciada para busca de atendimento, ok? Ô, Marli, eu fiquei com uma dúvida aqui, a questão do ressarcimento. Eu moro numa cidade, não tem rede credenciada nela, mas eu fui numa clínica particular e me atenderam. Eu posso estar pedindo esse ressarcimento? A gente prefere que busque onde tem rede para ter atendimento, porque o plano que a gente apresentou, ele é sem reembolso. E aí eu vou ser bem honesta aqui com todo mundo, para todo mundo entender. Geralmente, o plano odontológico, ele tem um custo pequeno, né? Ele tem um valor pequeno, e no momento de reembolso, quando se contrata com reembolso, nem sempre o valor do reembolso cobre as despesas gastas. E isso gera, às vezes, acaba gerando muita insatisfação. Então, por isso que a gente prefere trabalhar nessa linha, que ou a gente vai buscar
para aquele servidor que nos falar, Marli, aqui na nossa cidade tem possibilidade de montar rede, vamos indicar dentistas, e a gente vai correr atrás para tentar credenciar esses dentistas que essas pessoas gostam de ir, né, do que trabalhar via reembolso, tá? Então, a princípio, o contrato que nós estamos fechando, ele não tem cobertura de reembolso, então tem que se usar a rede na localidade onde possui rede. Por isso que eu estou dizendo para vocês, antes de fazer adesão, observar, uma grande massa da associação está em Porto Velho, né, Bruno? Então, a grande maioria que está em Porto Velho, de Paraná, nessas localidades não vai ter problema. Mas tem muita gente que é bem do interior mesmo, onde a gente não tem a rede. Aí, nesse caso, é bom checar a rede antes de fazer adesão. Tá. Então, pessoal, já deixando aqui claro para vocês que a empresa vai trabalhar para ampliar a rede, principalmente nessas cidades que não fazem parte, porque na capital de Paraná, Vilhena, nessas cidades mais populosas já tem rede. E, no caso de não ter rede, então, inicialmente, não vai ser pago o reembolso. Então, vamos seguir aqui. Essa é uma dúvida muito importante, pessoal, que eu fiz lá com o Charles, na visita que eu fiz na corretora, e vinha discutindo com ele. Charles, o plano odontológico ele é pré-pago, né? Eu vou estar pagando, mas eu não usei ainda. Mas eu posso sair. Então, o plano tem 2 anos, o contrato, eu fico 4 meses e falo, olha, agora eu não quero mais. Tudo bem, eu saio do plano. Só que agora eu me arrependi e eu quero voltar. Então, nesse caso, você vai ter que cumprir a carência. Olha só, e se eu não pagar? O plano é pré-pago, quem não pagar será excluído. Se quiser voltar, cumpre a carência, naquela tabelinha que nós mostramos lá no início, né? Aqueles prazos que vai de 60 dias, tem situações que é de 90, 180. Então, é isso que acontece com quem aderir e futuramente não quiser mais participar, ele vai ser excluído, porque o plano é pré-pago, e ele tem essa possibilidade de voltar desde que cumpra a carência. Vamos lá para o outro. Vai atender o interior? Essa a gente acabou de falar. A princípio, a rede credenciada está em Porto Velho, Vilhena e de Paraná, né? Por isso, antes de aderir, confira se há rede na sua localidade para poder te atender. Inicialmente, não vai ter reembolso, tá? E, às vezes, você não tem rede na sua credenciada, mas você está a 100 quilômetros, 200 quilômetros de uma cidade que tem. Então, veja se para você atende. Falecimento do titular. Não existe contrato sem titular, então o titular tem que estar presente. O que acontece quando falece o titular? Você tem que comunicar à associação, a Sejus, para a gente poder tomar as providências. Mas o que vai acontecer? O plano vai ser cancelado, não existe contrato sem titular, o dependente ele vai ter que fazer um novo contrato. Então, vou dar um exemplo aqui bem triste. Uma família de servidores, pai, mãe, filhos, o titular falece. Acabou o contrato para ele. Os dependentes não vão continuar, certo? Agora, se falecer o dependente, aí a situação é oposta. O contrato continua, porque a figura do titular vai permanecer. Então, o que não pode é o titular falecer. Se o titular falecer, acabou o contrato, para todos, dependentes, né? E se for o dependente, o contrato continua, mas ele tem que comunicar para a gente. Por quê? Porque a gente vai excluir esse dependente que faleceu e não vai ser cobrado mais a fatura desse dependente. Certo? É só uma questão de comunicação interna para resolver essa situação. A questão do prótese e do implante. Agora começam a vir as dúvidas que se concentram ali na questão da cobertura. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Como a gente falou, são mais de 200 procedimentos. É muita coisa para se falar num slide, então nós vamos tentar resumir e tentar colocar informações para vocês através de cartilhas. A questão do implante e a prótese, que as pessoas confundem, né? A prótese é o dente artificial, e o implante é aquele pino de titânio que vai na raiz do dente.
E aí a prótese nós temos exemplo, dentadura, que é móvel, aí vem a coroa, que é fixa, em lei, on-lay, e tem uma foto deles aqui, ó. Essa é a foto, para não ter dúvida, tá? A prótese é o pino de titânio, que vai ali na raiz, é quando você perde a raiz do dente. Aí tem que fazer o implante. E a prótese é o dente artificial, tá? Para não ter dúvida. No caso aí eu vou passar para o Jackson. Jackson, os dois planos, essencial e o pleno, vai cobrir os dois? Então, vamos lá. Então, os dois planos, eles cobrem prótese e não cobrem implante, tá? Na verdade, nós não temos cobertura para implante em nenhum dos nossos planos. Na prateleira não tem nada para vender com implante. Então, implante é um procedimento mais estético e, como essa foto demonstra aí, né? O implante, ele é feito no osso, não na raiz, né? Ele perdeu a raiz do dente, então você precisa furar o osso e colocar esse pino aí no osso. Esse é o implante, né? Que custa em média aí, um implante de um dente custa em torno de R$3.000. Um implante, né? Um dente. Então não tem cobertura para implante. O que tem cobertura é se você perdeu o dente, mas tem raiz, então ele vai colocar um pino na raiz, não no osso, na raiz, e você vem com a coroa, que é essa foto desse dente flutuando aí, a gente chama de coroa. Então a prótese são os dois, na verdade, o pino na raiz do dente, mais a coroa que vai formar o dente. Importante dizer que nesses dois planos não tem cobertura para para a prótese total, que é a dentadura. Dentadura não tem cobertura nesses planos e nem a prótese parcial. Eu só tenho cobertura para próteses unitárias, dente a dente. E uma diferença do Essential Plus para o pleno é o material. Na odontologia, a gente tem vários níveis de material. Então, você tem resina, você tem amálgama, resina, você tem o cerômero e você tem a porcelana, né? A porcelana é o material mais nobre. Você tem lá a amálgama que não se usa mais. Eu tenho, por exemplo, um pouco novo, né? Eu tenho algumas ainda restaurações antigas com amálgama, porque a amálgama é um material muito rígido e ela dura quase para toda a vida. Aí você tem resina. A resina é um material da cor do dente, bonito, mas é frágil. Então, se você faz, por exemplo, um dente quebrado na frente, você vai pôr uma faceta, que o pessoal do mercado aí chama de lentes de contato. É uma faceta. Então, você vai fazer uma faceta. No Essential Plus, você colocaria uma faceta em resina. Então, você tem um dente da frente quebrado, por exemplo, o dentista vem com a faceta em resina, raspa lá o seu dente, faz um buraquinho, põe um material para colar, e vem com a faceta e cola a faceta e fica perfeito, da cor dos outros dentes em resina. Só que em resina ela é frágil, né? Agora, se eu estivesse no pleno, olha a diferença. Então, no pleno, se eu tivesse o mesmo problema, dente quebrado, dente da frente quebrou, eu venho com a faceta já em cerômero, que é um material mais rígido, também da cor do dente, não é escuro, é da cor do dente, então é um material mais rígido, mais bonito. Se eu estivesse num plano diferente, lá, fosse fazer no particular, por exemplo, o dentista vai querer colocar para você uma porcelana, que a porcelana é um material mais nobre, melhor ainda que o cerômero, que ele é mais rígido que o cerômero. Então, só para entender, Essential Plus, eu tenho cobertura de resina para esse tipo de material, e já no pleno eu tenho cobertura de cerômero, que é um material mais rígido. A ANS, ela determina o seguinte, você não pode colocar, de canino a canino, você não pode colocar um material escuro. Imagina você, de canino a canino, você perdeu um dente da frente, ou quebrou o dente da frente, você coloca um material escuro, que é amálgama. Não dá, né? Não tem condições. Só que nos dentes de trás, então se eu preciso fazer uma coroa num dente aqui de cima, que a gente chama de dente posterior, vamos colocar aqui o superior. Posterior, superior, se eu tiver que fazer uma coroa lá, se eu estiver no Essential Plus, eu vou colocar na cor, na amálgama, na cor escura. A amálgama é um material excelente. Material que eu falei para vocês tem durabilidade quase para o resto da vida. Só que é um material escuro. Se eu tiver no pleno, esse material não vai ser escuro, vai ser em cerômero, vai ser da cor do dente. Material em cerômero, não é uma porcelana, é um cerômero que é da cor do dente, ele é mais rígido também. Só que é bom destacar o seguinte, eu fui ao dentista, estou com prejuízo aqui no dente superior,
e eu falo para ele, olha, eu estou no pleno, produto pleno, e o meu pleno me dá cerômero, né, como cobertura. E o dentista vai falar assim, só que é o seguinte, dependendo da condição do seu dente, este cerômero não vai te dar a sustentabilidade que a mordida exige. Então, ele vai recomendar para você, ó, você precisa colocar algo mais rígido ainda, que o cerômero é bonito, é rígido, mas não é tão rígido quanto o amálgama, que é aquele material escuro. Então, ele vai te considerar, vai te dizer para você considerar o amálgama, que é um material que tem cobertura no Essential Plus e no Pleno, e não o cerômero. Então, assim, tem cobertura para cerômero, para essa situação que estou exemplificando, mas o dentista vai olhar, vai analisar, para ver se tem condições realmente de colocar o cerômero. Porque se não tiver, o que o dentista vai dizer para você é o seguinte, ou você põe amálgama, que é um material escuro, ou põe em porcelana. Só que em porcelana já não tem cobertura no pleno, e aí depois, no futuro, a gente pode vir aqui com outros produtos mais encorpados aí para vocês. Deu para entender a diferença do... Sim, ô Jackson, qual é a limitação para a prótese? São 32 dentes que a gente tem na arca dentária, né? Qual seria a limitação? Quantos dentes? Não há limitação desde que a prótese necessária seja individual, seja unitária. Então, se eu preciso de uma prótese aqui no dente de cima, beleza, um dente. No dente de baixo, beleza, outro dente. Ah, mas eu perdi 2 dentes, estão juntos, e eu preciso de uma prótese, não tem cobertura. Porque aí a gente chama de prótese parcial. Então, uma prótese parcial, que é a prótese com 2 dentes, 3 dentes juntos, não tem cobertura, e se for a dentadura, não tem cobertura. E aí, mais para frente, o Charles e a Marli podem verificar depois, né, quando vocês entrarem no plano, conhecerem o Unimed Odonto, caminharem aqui conosco, a gente pode vir depois, Bruno, para mostrar outros planos com outras coberturas, que são mais encorpadas, é claro que tem custo maior, né, porque já é um pouco mais estético, e aí vocês vão fazer a opção de um upgrade, provavelmente aí para frente. Certo, então, de antemão, deixar claro aí que os planos, os dois, estão cobrindo a prótese, não o implante, né? É isso aí. Tá, vamos continuar. Esse procedimento, que é conhecido como inlay, onlay, ele quando perde uma parte do dente, é feito esse procedimento. Eu queria que vocês explicassem uma questão de procedimento, né? Porque quando você pede, não é a coroa total, mas parcial, é feito esse preenchimento. O plano cobre e como é que funciona esses procedimentos? Quer falar, Marli? Falo sim. Ela é a Inlay, Onlay, ela é uma espécie de prótese mesmo. Ela é uma prótese, tá? Porque ela visa mesmo recuperar partes do dente. Quando a diferença de nome Inlay, Onlay é porque a parte, a gente costuma dizer, a parte de dentro e de fora do dente, né? Mas não tem muito mistério, gente. É uma reconstituição mesmo daquele dente que perdeu partes dele, né? Então, dependendo de onde foi essa parte perdida, aí a gente trata a restauração Inlay, Onlay, né? Então, aqui até retrata de uma forma legal a imagem, né? Dessa perda e de onde precisa ser reconstituído, tá? Isso é muito importante. O plano cobre. A coroa, ela tem cobertura a partir do plano pleno, tá? Restauração Inlay, Onlay no plano pleno. Ok? E a coroa total, ela tem cobertura, tá? Beleza? Tá, então vamos continuar. Pode passar o slide. Essa aqui é uma foto para o pessoal Aí, ter um uma exemplo dela, né? Da Inlay, Onlay. Como é que ficaria, né? Após o procedimento. Fica desse jeito. Aqui na realidade, nessa foto, volta ela só um pouquinho pra gente lá. Tem como voltar? Ela tá marcadinha em branco, que a gente deixou marcado para demonstrar onde que estaria o problema que teria que ser reconstituído, tá? Só para o pessoal entender. Senão fica parecendo que fica branco, né? E não é. É só para demarcar onde estaria
destacar onde foi feita a restauração lá, né? É que, na verdade, onde vai ela ser é uma feita, peça, né? na verdade, ela é uma peça feita em laboratório e ela está num gesso aí, tá? É um gesso para mostrar a peça, né? E é importante dizer que no plano pleno, a cobertura desse material, né, o material a ser feito em lei online, é o cerômero, que é um material da cor do dente, um material bonito aí e durável também, tá bom? Exatamente. Então, toda essa parte desse dente aí, gente, que vocês estão vendo em branquinho, né, é a parte que está sendo reconstituída, tá? Pode passar. Tá mudo, Bruno. Pronto. Essa é uma dúvida, uma pergunta que me fizeram em relação ao procedimento, se o plano cobre, porque são procedimentos parecidos à restauração e à obturação, mas são diferentes. Entendeu? A obturação é a vedação e a restauração é a recuperação. E os materiais utilizados também são diferentes. Então, a cobertura do plano aí é para os dois, né? Então, Bruno, na verdade, posso fazer uma correção aqui? A restauração e obturação é a mesma coisa, aqui, na verdade, a obturação é um termo popular, né? Então, as pessoas conhecem como obturação, alguns até falam abturação, mas obturação é o termo popular, é o mesmo restauração, é igual, é o mesmo procedimento, e todos aqui já devem ter feito alguma vez, em algum momento, uma restauração, né, ou obturação, como eu disse, a mesma coisa, que é onde você tem lá uma cárie, né, e o dentista tem que tratar, dependendo daquela cárie, pode até gerar um canal, dependendo da profundidade daquela cárie, né, pode gerar um tratamento de canal, e depois a restauração, que você coloca lá o material vedando o dente, tá? Então, o inlay online é uma prótese, mas nada mais é do que uma restauração também, você está restaurando o dente, né? Então, lá no caso é uma prótese de restauração, aqui a restauração e obturação é o mesmo procedimento, não é diferente aqui no popular. Aliás, é até bom lembrar que quando vocês tiverem acesso ao nosso plano, nosso produto, você vai baixar lá, nossos servidores vão baixar lá o aplicativo, o nosso app, e no aplicativo, uma inovação nossa aqui, que a gente até foi uma sugestão de um colaborador nosso, de deixar no aplicativo termos populares para buscar o especialista. Então, se a pessoa colocar lá, eu preciso fazer uma obturação, ele vai colocar lá a obturação no app, o app vai buscar dentista que trabalha com restauração. Ah, eu preciso fazer um canal, ele vai colocar canal. O app vai buscar dentista que é um endodontista. Ah, eu preciso fazer um bloco. Bloco, muito comumente também falado, mas bloco nada mais é do que uma coroa, do que uma prótese. Prótese e coroa é a mesma coisa. Então, a gente vai buscar, o aplicativo vai buscar um protesista. Então, o legal disso é que no aplicativo, no app, você tem termos populares para buscar o especialista daquela situação que você precisa. Ô, Jackson, os dois planos cobrem? Cobrem. Os dois planos cobrem a restauração, e aí você só tem a diferença, dependendo da situação do dente, de ser em cerômero, e o outro, no Essential Plus, seria resina, e no pleno seria em cerômero. Muda o material. O escritório em Porto Velho é do Charles, que está presente na live, fica ali na Miguel Chaquian, 2659, em Bratel, perto da Havan, né, Charles? Isso, Então, outro ponto de referência é a rua atrás do irmão Gonçalves aqui, do irmão Gonçalves, que fica em frente ao Clube Botafogo. Então, só para passar para os colegas que estão entrando na live agora, estamos aqui fazendo a apresentação do plano. Essa live vai ficar gravada no Face da Sejus, vocês vão poder assistir amanhã ou depois, a hora que vocês quiserem. Estamos aqui apresentando as pessoas que são responsáveis pela empresa. A empresa já está no mercado desde 2009, né, Marli? A Marli, que é a gerente executiva, e o escritório em Porto Velho. Estão representados aqui pela pessoa do Charles, que é corretor de seguros. Então, tem aonde ir fisicamente, e
virtualmente vai ter o app, vai ter a gente para estar dando suporte. Acesso à rede em tempo real. Nós estamos disponibilizando aqui o site da Unimed Odonto, o aplicativo para Android e iOS. Dentro do aplicativo tem a teleorientação, que é o dentista online, para estar orientando. Tem essa questão do SMS que eu achei interessante. Você envia o SMS, né, com os 8 números do CEP, e ele fala para você as opções de dentista credenciado. Tem a central de relacionamento, que é 24 horas, independente de ser sábado, domingo, feriado, né, para estar atendendo. Os benefícios, esse 30% de medicamento genérico, tem aqui as drogarias que estão conveniadas. Aqui em Porto Velho, todas essas farmácias estão, né, Charles? Oi, sim, tem algumas que ainda não estão, nos nomes que tem aí, não tem na nossa região, né? Mas outras sim, tá bom? Tá. Os dados da empresa, quem quiser fazer uma pesquisa, tá aqui os dados da empresa, telefone, endereço, CNPJ, site oficial, essa é a tela inicial do site. Ô, Fabiano, estamos terminando aqui, viu? Já prepara o vídeo para nós. E aí, as perguntas eu quero compartilhar com vocês, com todos os colegas que estão nos assistindo. Essa apresentação que nós estamos fazendo tem o objetivo de anteceder o contrato, sanando todas as dúvidas. Então, a gente vê que tem empresa, que tem sindicato, associação, que primeiro contrata e depois explica o que está acontecendo. Primeiro, nós estamos explicando, não tem contrato nenhum assinado, estamos aqui bombardeando vocês de informações, como funciona, informações da empresa, quem são os responsáveis pela empresa, respondendo as perguntas. Essas perguntas me fizeram essa semana. Os 2 planos, essencial e pleno, cobrem aparelho, manutenção de aparelho, clareamento dental, e não cobre, tá? Nós somos bem transparentes. Se cobrir, a gente fala cobre, se não cobrir também, nós temos que dizer, para não enganar ninguém. Aparelho não cobre, manutenção de aparelho e clareamento dental, isso é estético. Os 2 planos não cobrem. Dentadura também não cobre, mas cobre outras próteses, tá? Que é a que a gente falou, a coroa, inlay, onlay. É uma questão interessante, não cobre aparelho e manutenção de aparelho, mas cobre a retirada do siso, né? Os 2 planos cobrem exames para aparelhos dentários? Não. E se o titular falecer, faltando 2 meses para terminar o contrato, como é que fica? Aí tem uma linha do tempo embaixo, olha só, ele entrou agora no contrato, né? Fizemos o contrato, ele entrou, o contrato tem 2 anos. Lá no finalzinho do contrato, o titular falece. Faltando 2 meses, ele perde essa cobertura, se for o titular, perde. Aí vai ter que fazer um novo contrato, porque a empresa não aceita contrato sem titular, né? Breve resumo da Sejus. A Sejus é uma associação que foi criada por servidores do Poder Judiciário. Nós ampliamos o leque também, incluindo Defensoria Pública, Ministério Público, totalizando aí dá mais de 5 mil servidores, incluindo dependentes, ultrapassa 10 mil, se for colocar mãe, filho, pai, né, irmãos, e a gente até então vivia refém do sistema, em relação aos planos de saúde, porque o odontológico coletivo nós não tivemos ainda. E a gente ficava refém do sistema em todos os sentidos, e o principal deles era na informação. Você procurava um, mandava ir para o outro e voltava e não respondia, e sempre a dúvida pairando, e sempre a falta de assistência no momento que o servidor precisava, que era um momento mais difícil, um momento de saúde delicada, em que você precisava de alguém para dar apoio e suporte, não tinha. Então, a gente ficava refém do sistema, não tinha quem recorrer. Essa associação é para cuidar da saúde do servidor, para dar assistência. Vocês nunca vão ver um servidor reclamar, olha, eu tive problema, ninguém me atendeu. Ninguém me passou informação, que é um direito para ser consumidor. Nós temos que saber o que nós estamos pagando, o que nós estamos contratando. Anualmente, nós vamos estar fazendo prestação de contas, para o servidor saber o relatório completo do que está sendo gasto. A nossa instituição, ela não tem nenhuma perseguição contra afiliados, nós somos transparentes, somos acessíveis, democráticos,
Os filiados têm total liberdade para interagir com a diretoria, participar. Estamos sempre buscando discutir as pautas que são importantes, né? Nunca fizemos questão de monopolizar serviço nenhum. Estamos fazendo pesquisas no mercado em relação ao plano de saúde, a outros planos de seguro de vida, e esse plano odontológico está sendo, pela pesquisa que nós fizemos no mercado, o mais viável. Questão de preço, questão de qualidade, receptividade. Vocês veem que o Jacques e a Marli aí, eles são super acessíveis, receptivos, né? E solícitos com a gente. Transparência e a nossa missão, que é estar fortalecendo a saúde do servidor, estar dando essa assistência que hoje ele não tem. E aí eu gostaria de finalizar com uma frase. Ô, Fabiano, que já está... só te avisar do vídeo, viu? Para você não esquecer. Vamos lá. E para finalizar, uma frase que eu gosto muito, um provérbio chinês que diz o seguinte: não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Então, a Sejus, ela quer esquecer o que passou, né? Agora nós estamos olhando para frente, né? É uma nova vida, é um novo caminho que o servidor vai trilhar, o plano dando certo, nós vamos estar sabendo porque nós vamos estar acompanhando de perto, o servidor vai estar passando feedback para a gente, como a Marli falou, você é o termômetro aqui no estado, e dando certo, tendo transparência, né, o servidor gostando, aderindo, incluindo a família, por que não continuar? Né? Porque o contrato é de 2 anos, mas por que não prorrogar e a gente fazer uma parceria desde que atenda ambas as partes? Né? A minha preocupação é atender o servidor tem que estar bem assistido dentro do plano, pode ter tratamento que o plano não vai cobrir, mas ele foi avisado, ele não foi em momento algum enganado, desinformado, ele não entrou no plano no escuro, não foi na onda porque ele viu alguém entrando, então eu vou lá e vou entrar também. Ele recebeu as informações necessárias para poder aderir ao plano, ele sabe quais são os procedimentos que o plano cobre, agora não cobre tudo, né? Não cobre tudo, a questão de clareamento não cobre, dentadura não cobre, manutenção de aparelho não cobre, mas o básico, que é definido pela ANS, são 200 procedimentos do plano cobre, né? E a gratidão, Fabiano, já prepara um vídeo para nós, Fabiano, e nesse último slide aqui, a gratidão a todos que estão nos assistindo, a todos os convidados que estão participando, né? Agradecer pela atenção de vocês, e, Fabiano, se puder deixar no ponto o vídeo para nós. Enquanto isso, passar a palavra para os convidados. Marli. Nós é que agradecemos, tá, Bruno? Agradecemos mesmo a oportunidade e a confiança, tá? E é importante ressaltar, que eu quero dizer para vocês, assim, o plano, o Essencial Plus e o Pleno, já começando pelo Essencial Plus, ele, além de trazer tudo aquilo que está determinado lá no rol, que tem os tratamentos exigidos pela Agência Nacional de Saúde, a gente amplia um pouco mais. Então, nesse slide, quando vocês olharem lá, aquelas coberturas que estão sendo ditas lá no Essencial Plus, ela, na verdade, é o plus a mais, é aquilo que a gente agrega a mais de coberturas dentro do plano. Porque quando você olha as especialidades lá, clínica geral, dentística, urgência e emergência, dentro dessas especialidades tem vários tipos de procedimentos cobertos, tá? E aí a gente elenca, porque é muita coisa, não dá para pontuar um a um, a gente coloca as especialidades, como por exemplo endodontia, que é tratamento de canal. Existem vários tipos de tratamento de canal que são cobertos pelo plano a partir do Essencial Plus. Então, aquela lista de procedimentos citados no Essencial Plus é o plus a mais que tem, tá bom? E é bem legal e nós estamos à disposição de vocês. Bruno, até quero sugerir, tá? Que todas as dúvidas os servidores concentrem aí, vocês já que vocês mandam para a gente dá as respostas para vocês a respeito de cobertura, porque às vezes pode ficar ainda algumas dúvidas, né? Ou as pessoas que vão assistir depois, pode ter, nossa, mas eu tenho um procedimento assim para fazer, será que cobre? Porque eu não vejo o nome ali.
às vezes está coberto, ele está dentro de uma especialidade, né, que está citada ali. Então, perguntem, manda para a gente, tá bom? E nós estamos à disposição. Obrigada, viu? Obrigado, Jackson. Bruno, eu quero agradecer a oportunidade dada aí para nós, né? E parabenizar também a você, Bruno, que, assim, previamente, né, você já decidiu esclarecer, né, dar ao servidor a transparência, né, dessa contratação. Então, acho isso muito importante, né, para o servidor, para ser justo. Então, parabéns para vocês e agradeço, então, novamente. Contem conosco, o que precisar, estamos aqui à disposição, tá bom? Charles. O Eu Charles também que não dormiu essa noite, hein? O Charles ansioso pela live. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Bruno, né, a Marli, o Jackson também aí, e ressaltar a questão que o Jackson falou do diferencial que o Bruno está fazendo, e a gente, como corretor, a gente faz muito trabalho visitando associações, sindicatos, e assim, é um cara que está fazendo a diferença, tá? Porque, às vezes, o próprio presidente lá de algum determinado sindicato decide contratar algo pelo preço, e não é explanado o que cobre, o que não cobre, o pessoal, eu quero mais barato. Aí na hora que vai usar, o cara, plano não cobre isso, não cobre aquilo, porque não foi explicado, não foi feita uma live como essa, uma apresentação como essa, que está sendo feita, está sendo explanado o que cobre, o que não cobre. Então, assim, isso é de suma importância, não só o preço, né? É questão que realmente o que você está contratando, você vai saber o que você tem direito ou não, tá bom? E assim, eu me coloco à disposição do Bruno, dos associados, tá o nosso contato aí, para qualquer outra dúvida que tirar, eu me coloco à disposição. Obrigado. Fabiano, pedi para ele deixar o vídeo no ponto. Fabiano, assim que puder, já me avisa aqui, para a gente poder estar encerrando a live. Fabiano, já vai colocar. É um vídeo, rapidamente, um vídeo aí, sobre informações de a importância do plano odontológico. Olá a todos, eu sou João Paulo Borges, sou cirurgião dentista. Estou aqui mais uma vez convidado pela Simpátia para falar um pouquinho de odontologia. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar a todos a se inscrever no canal, deixar seu like, acionar o sininho para ficar sabendo das notícias aí que a gente tem postado e deixar um comentário. Eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre plano de saúde voltado para a odontologia. Ele às vezes é mal visto, meio questionado por todos aí, pela qualidade do tratamento ou por disponibilidade do tratamento, né? Na verdade, assim, hoje em dia, eu acho que é uma comodidade muito grande. Então, viabiliza muito, dá mais opções para as pessoas conhecer mais gente, conhecer mais profissionais, né? Existe uma questão aí da especialidade, ou seja, às vezes você vai num lugar e tem que voltar aí em outro lugar à procura de um especialista de determinado assunto, mas ainda é muito viável. Uma questão de valor, né? Mas é muito viável. Para os dentistas, existe um questionamento muito grande da oneração, mas fica aquela dúvida, assim, né? Uma vez que a pessoa optou por trabalhar com o convênio, ele tem que preocupar com o paciente, né? E ele não é obrigado a aceitar o convênio. Então, a gente tem que procurar aquele lugar onde você consegue ter um atendimento que supra as suas necessidades e que te deixe mais confortável, né? Qual o tipo de tratamento que você pode optar a ter? A maioria dos planos se divide ali em tratamento clínico simples, né? Limpeza, restaurações, e tratamento endodôntico
né, que é o tratamento de canal, e aí começa as fases de tratamento de prótese, ou seja, aquele dente que tem uma grande perda e precisa de uma reabilitação indireta, ou seja, que o dentista precisa moldar, mandar no laboratório, confeccionar um trabalho ali, uma peça para colar, para instalar nesse dente, né? Uma prótese dentária ali, aí é um custo maior. Às vezes o plano não cobra esse tipo de serviço, ou você tem a opção de comprar esse tipo de serviço. Como é um trabalho mais caro, existe uma pequena quantidade de profissionais que acabam aderindo a esse serviço. Mas existem bons profissionais. A maioria dos planos trabalham com a ideia do especialista. Ou seja, se você precisa fazer uma extração do siso, o plano vai dar preferência para quem é especialista no assunto para fazer essa cirurgia. Né? Do mesmo jeito que ele vai dar preferência para a prótese, para o protesista e a endo para o endodontista. Então, esse acaba sendo um inconveniente do convênio, né? Que o paciente acaba tendo que ficar pulando de consultório em consultório para conseguir resolver todos os seus problemas, né? Um questionamento que a gente tem é os valores, né? O plano odontológico, ele inicia em um valor bem acessível, em torno aí de uns R$25, chegando a um valor bem maior de acordo com o plano que você acaba optando. O legal disso é que ele é bem inferior ao valor de um plano de saúde, um plano médico. E o interessante é que, na maioria das vezes, a questão estética, né, como lente de contato, hoje em dia é muito comum alguns procedimentos orofaciais, né, de harmonização, eles não entram no tratamento do plano odontológico. Mas aí, como é um valor acessível, acaba que não pesa tanto, você acaba conseguindo, com uma boa relação com o seu profissional lá, que você escolheu, optar por fazer essa parte particular, né? Mesmo o plano não cobrindo, né, ainda não fica tão pesado essa questão, porque ele tem um valor bem acessível, né? Gostaria de agradecer a todos, deixem seus comentários e qualquer dúvida, pergunta aí pra gente, tá bom? Eu gostei desse vídeo aí do Dr. João Paulo, dentista, ele fazendo análise geral de um plano odontológico, que, apesar de tudo, continua sendo viável. O cliente não vai chegar numa clínica e vai resolver todos os problemas lá. Ela vai ter que se dirigir a um laboratório, a outra clínica, e acaba andando, vai para um lugar, vai para o outro. Isso é um incômodo, né? Mas não tem como também chegar numa clínica e resolver tudo. É uma parte inconveniente do plano, infelizmente. Até plano de saúde você também não resolve tudo no mesmo local, mas continua sendo um ótimo plano, é viável, questão da comodidade, né? Ele fez uma análise assim bem positiva do plano odontológico. Aí só para a gente encerrar, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Bruno, só rapidinho, só comentando. Na verdade, até existem, por exemplo, São Paulo, a gente tem clínicas aqui que você tem tudo lá dentro, né? Então depende muito da estrutura, do local, né? Da cidade, enfim, né? E o importante também que eu ouvi do depoimento do doutor João é que quando você faz um plano odontológico, você vai ao dentista, e o ideal é que você vá ao dentista, né? Pelo menos 2 vezes por ano, ao menos para fazer limpeza, né? Porque se você não fizer a limpeza, que é um procedimento básico, mas se você não fizer, vai gerar tártaro, que vai enfraquecer a tua raiz do dente, você pode vir a perder o dente e, de repente, até perdendo o dente, pode vir a fazer um implante que vai gastar R$3.000 num dente, como eu falei, né? Então, se você tem um plano odontológico, essa manutenção prévia você vai fazer, e aí você não vai ficar gastando, por exemplo, um tratamento de canal vai custar, pelo menos aqui em São Paulo, custa em torno de R$600. Faz a conta do valor que você está pagando mensalmente, vezes 12, né, durante um ano que você vai pagar nesse plano, comparando para um procedimento que você precisa fazer no particular, que é um tratamento de canal gastando R$600. Então, vale muito a pena ainda um plano, e é claro, se você tiver que fazer alguma coisa no particular, como uma dentadura, como a gente falou aqui, de prótese parcial, um implante,
pelo menos aquilo que você não gastaria, você deixaria de gastar no impacto, só você já fez pelo plano. Então, isso é muito importante. Tá mutado, Bruno. Pronto. É o que eu tirei para não interferir. Só para deixar aí para o servidor entender que tem uma diferença do plano de saúde para o odontológico. Como é nacional, a Unimed Odonto, ele pode estar fazendo esse tratamento fora do estado de Rondônia e não precisa de autorização da regional, no caso, porque o plano de saúde, se eu fizer um procedimento fora de Rondônia, eu preciso de autorização da regional, senão eles não liberam. Então, você fica preso à Unimed local. E o odontológico não tem isso. Sem autorização de ninguém, você pode estar buscando atendimento. Né? E não só emergência, né? Não só urgência e emergência, né? Você fora da sua cidade, você pode passar por consulta eletiva normalmente pelo plano odontológico, né? Então, se eu estou aqui viajando, eu estou lá para Cuiabá e passo uns dias lá e preciso de atendimento, vou passar 3 meses lá, sei lá, preciso de atendimento, eu posso muito bem agendar uma consulta e passar em consulta, né? Não somente urgência e emergência. Não tem as burocracias do plano de saúde. Exato. Então, gente, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Charles, Marli. Acredito que já foi falado bastante coisa, né? Assim, se a Marli quiser acrescentar mais alguma coisa, mas eu só Não, tá tudo ok. que a gente está à disposição, né, Bruno? Acredito, claro, que é muita informação ao mesmo tempo, né, para os associados, é muita coisa ao mesmo tempo, mas como você falou, o slide vai ficar disponível, a live vai ficar disponível aí para quem quiser ver, e nós se colocamos à disposição, para quem quiser ligar no privado lá e tirar as dúvidas, enfim, eu já reforçando essa informação, tá bom? Então tá bom, gente. Obrigado, agradeço de coração pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Nossos servidores que estão nos assistindo, também que Deus abençoe vocês. Bom final de semana e feliz Dia do Trabalhador amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saúde para todos. Saúde para todos. Tchau.